e irmãs da 4ª IPI de Guarulhos, nós estamos reunidos dessa maneira excepcional, mais uma vez, nessa quarta-feira, para estudarmos a Palavra do Senhor. E o texto que nós vamos estudar hoje, como na semana passada estudamos um texto do Novo Testamento, desta vez um texto do Antigo Testamento, do livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 12, do primeiro versículo ao versículo 7. E daqui a pouco nós vamos ler o texto, falar um pouco sobre ele, mas antes disso, como a gente sempre faz, a gente gosta de comentar um pouco a respeito do livro, das características desse livro, que a gente pode dizer assim, não é um dos mais lidos nas igrejas, e eu entendo que mesmo entre os crentes. Mas antes ainda disso, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse momento de estudo, agradecemos pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a Tua Palavra fale aos nossos corações, que ela seja objetiva em nos colocar mais perto da Tua vontade. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Bom, a posição do livro dos Juízes na Bíblia já diz alguma coisa. Ele está entre o livro de Josué e depois dele vem o livro de Ruth, que está ambientado, como está escrito no primeiro versículo do livro de Ruth, está ambientado na época dos juízes. E depois 1 Samuel. Ou seja, de um lado nós temos ainda o período de Moisés, que foi sucedido por Josué, e no outro extremo nós temos o início da monarquia. Vamos lembrar que sob a liderança de Samuel que o povo pede um rei. Isso está em 1 Samuel capítulo 8. Então nós temos aí na história do povo de Deus um período que não era mais aquele período, vamos dizer assim, de chegada na terra prometida, e também não era ainda o período da monarquia. Era o período dos juízes, que alguns historiadores falam também desse período, como o período do tribalismo. E nós temos aí então essas figuras como Débora, Gideão, Jefté, Sansão. Alguns comentadores fazem uma divisão entre juízes maiores e menores. No capítulo 10 nós temos alguns juízes citados apenas de passagem. Aqui no capítulo 12, depois do versículo 8 também. Mas independentemente desse tipo de classificação, o fato é que a gente tem no livro dos Juízes alguns que marcaram a história do povo de Deus com suas façanhas, com aquilo que deixaram como legado. A gente pode citar Débora, mais no início, Sansão mais no final. São histórias bem conhecidas. O texto que nós vamos ler fala de alguém também, se a gente não pode dizer que é um dos mais conhecidos, também não é desconhecido, é o Jefté. Jefté, talvez, quando a gente cita esse nome, esse personagem da Bíblia, de repente a primeira coisa que vem na mente daqueles que conhecem um pouco o contexto bíblico não seja nem esse texto que nós vamos ler, seja o texto do capítulo anterior,
texto no qual a gente, lendo esse texto, a gente até se choca um pouco, porque Jefté fez um voto diante de Deus e isso custou a ele algo muito caro. Convido você depois a ler o capítulo 11, é um texto que inclusive a gente já estudou aqui numa dessas quartas-feiras. Então, quem eram os juízes? O que a gente pode falar deles? Eles obviamente não são iguais. Nós temos juízes que tinham uma função mais no campo de batalha e temos outros de atuação diferente. De qualquer forma, eram líderes num período em que não havia uma monarquia estabelecida, não havia rei sobre Israel. E esses líderes, eles colocavam diante do povo a perspectiva da fé em Deus. É muito comum a gente encontrar no livro dos Juízes períodos em que o povo se afasta da vontade de Deus e depois, em função dos acontecimentos, o povo acaba se arrependendo e voltando, muito em função da liderança desses juízes. É um livro muito interessante e os irmãos e as irmãs estão convidados então a ler esses textos do livro dos Juízes com mais frequência. Eu vou ler então no capítulo 12, o texto não é longo, capítulo 12, do primeiro versículo ao versículo 7. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que foste combater os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram as vals do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia: não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nas vals do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Esse é o texto que pode parecer um tanto quanto estranho, né? Primeira coisa que a gente tem que considerar ao ler esse texto: havia uma rivalidade entre as tribos. Segundo, os efraimitas, ou seja, os homens da tribo de Efraim,
se consideravam superiores, se consideravam a própria liderança de todo Israel naquele período. Isso, se os irmãos e as irmãs lerem o livro de Juízes, isso vai ficar bem claro. E o que acontece é que Jefté, que era de Gileade, combateu os filhos de Amon e, pela ajuda de Deus, os venceu. Isso aparentemente causou certos ciúmes nos efraimitas e eles vieram tirar satisfação, dizendo que eles queriam também participar da peleja. E isso criou um conflito entre os efraimitas e os gileaditas. E prevaleceram os gileaditas, e quando os homens da tribo de Efraim quiseram voltar, tinham que passar por um lugar que estava dominado pelos homens de Gileade. E aí acontece essa coisa curiosa que nós acabamos de ler. Se eles dissessem que não eram de Efraim, para escaparem de serem mortos, eles tinham que pronunciar uma palavra. Essa palavra podia ser pronunciada de duas formas. A questão é que os homens da tribo de Efraim, por uma questão de sotaque local, eles não conseguiam falar essa palavra como falavam os da tribo de Efraim. Então, ao invés de Shibolete, eles falavam Sibolete. E aí ficava assim, absolutamente claro que eles eram da tribo de Efraim, então eram mortos. Essa palavra, o seu significado é um pouco discutível. Parece, ao que tudo indica, que essa palavra significa espiga. Mas isso não importa muito. O que importa é a questão da pronúncia. E isso é muito comum até hoje, não é? Mesmo dentro de um país, por exemplo, como o Brasil, maneiras diferentes de certas palavras serem pronunciadas. Quanto mais em povos diferentes. Quando a gente aprende uma língua estrangeira, por exemplo, existem certos sons que são pronunciados naquela língua que a gente tem muita dificuldade para pronunciar. E foi assim que os efraimitas eram identificados. Um texto curioso, e a gente pode perguntar: que lição que a gente pode tirar daí? A primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui é a gente ter um pouco mais de consciência de como o povo de Deus sofreu, vamos dizer assim, para se ajustar naquela terra e se tornar realmente um povo. Havia conflitos internos, existiam pressões externas, como nós estamos dizendo aqui, uma tribo querendo prevalecer contra a outra. No caso da tribo de Efraim, essa soberba de entender-se como a principal. Isso é algo que nos deixa lição. Mas eu creio que o principal está nessa questão da pronúncia, o Shibolete e o Sibolete. Os efraimitas, para salvarem as suas vidas, tinham a prerrogativa de mentir, de dizer: eu não sou da tribo de Efraim. Só que quando eles pronunciavam essa palavra, a mentira não se sustentava. E aí a gente tem uma lição, que eu poderia dizer assim, uma lição de identidade. Muitas vezes a gente quer ser alguma coisa, só que alguma coisa do nosso comportamento denuncia que nós não somos aquilo.
E eu quero falar especificamente sobre a nossa condição como servos de Deus, a nossa condição de seguidores de Cristo, a nossa condição de servos do Senhor. Já pensou se houvesse algum lugar que a gente iria passar e alguém nos perguntasse: você é servo do Deus Altíssimo? Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? E a gente responderia sim. Mas imagine também que houvesse uma maneira de comprovar isso de maneira definitiva, não somente com aquilo que a gente declara. Será que a gente passaria por esse vale do Rio Jordão? Será que a nossa palavra seria confirmada por aquilo que a gente faz, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes? Os efraimitas quiseram enganar com uma identidade falsa. Talvez hoje, nos nossos dias, muitos queiram também apresentar uma identidade cristã como uma identidade falsa, porque o verdadeiro cristianismo se constata nas ações, no comportamento, naquilo que a gente não consegue esconder. Aquela pronúncia, aquele jeito de pronunciar essa palavrinha era alguma coisa que os efraimitas não conseguiam esconder. Eles conseguiam esconder aquilo que eles declaravam: eu não sou de Efraim. Quando se colocava isso à prova, a máscara caía. E é isso que muitas vezes acontece. Nós estamos passando por um período de prova também. Toda essa situação que está envolvendo a saúde e a economia do nosso país, isso tudo é um desafio para nós. Tudo isso constitui uma situação que, sem palavras, está constantemente nos perguntando: como está a sua fé no Senhor? E a gente não vai precisar responder isso com as nossas palavras. É no dia a dia, é na nossa esperança, é na nossa convicção, é na nossa fé, é no nosso comportamento ajustado com a palavra de Deus e com a nossa vida de oração que a gente vai poder deixar claro que, em meio a uma situação nunca antes vivida pelas nossas gerações, nessa situação a gente permanece com a nossa fé firmada no Senhor. Creio que essa é uma lição importante desse texto. E muitas vezes os costumes lá do passado, a gente lê os textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, e a gente se surpreende com costumes, com as guerras, com esses conflitos, mas o texto tem sempre uma lição. Creio que a lição nesse dia é essa: a definição de uma identidade. E nós também temos que definir a nossa identidade, não só com aquilo que a gente fala, mas com aquilo que a gente não consegue esconder, com aquilo que faz parte do nosso ser, do nosso comportamento, da maneira como a gente vive. Que Deus nos abençoe nesta semana, que você e a sua família sejam abençoados e que a palavra de Deus seja importante na sua vida nesses dias que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe.